Eu sou o Amílcar Correia e este é o P24. Porquê é que o risco de abandono escolar precoce é tão alto nos Açores? Sabia que 1 em cada 4 jovens açorianos entre os 18 e os 24 anos está em situação de abandono escolar precoce? E que este é o segundo valor mais alto da União Europeia, logo a seguir à Guiana Francesa, que fica na América do Sul? No território continental há melhorias a registrar a norte, mas recuos a sul, no Alentejo e no Algarve. Após décadas de diminuição contínua do abandono escolar precoce, detecta-se um ligeiro aumento nos últimos anos. É sobre isso que nos fala neste episódio do P24 Fernando Diogo, sociólogo, professor associado com agregação na Universidade dos Açores e investigador do Centro Interdisciplinar de Ciências Sociais. Bem-vindos ao P24 de quarta-feira, 10 de abril de 2024. Fui Elisa nas brigadas. E nessa altura deixei ser Mariana, passei a ser Maria. Foi há 50 anos que a Revolução lhes devolveu a liberdade e também o próprio nome. Só voltei a ter o meu nome 18 anos depois. Portanto, foi a 25 de abril. No podcast Clandestinos vamos ouvir histórias de pessoas que mergulharam na clandestinidade durante o Estado Novo. Uma série em 5 episódios do Jornal Público para acompanhar às quartas-feiras no mês em que se comemoram 50 anos de democracia. Já disponível nas aplicações de podcast. Bem-vindo, Fernando Diogo, o nosso convidado deste episódio do P24, para nos falar sobre as conclusões de um relatório do Tribunal de Contas sobre o abandono escolar precoce. Este relatório, revelado esta terça-feira, refere que o abandono escolar permanece como uma das principais preocupações centrais das políticas públicas de educação europeias e nacionais e, no caso português, acusa o governo de ter ignorado recomendações sobre o abandono escolar, nomeadamente por falhas no controlo das matrículas dos alunos ou em situações de risco de abandono não detectadas. Estas críticas fazem sentido? Estamos perante uma regressão no abandono escolar? Bom, olá, obrigado pelo convite. Eu diria que neste relatório estamos a falar de 3 coisas diferentes em primeiro lugar, não é? Falamos de uma coisa que é do abandono escolar precoce, de educação e informação, 18-24 anos, tem este nome comprido, e aliás isso é o cerne do relatório, mas também se fala em 2 outras coisas. Fala-se no abandono, isto é, das pessoas que ao longo do seu percurso escolar vão deixando um ano por fazer e depois retomam no ano seguinte, e também falamos da desistência, em pessoas abandonam de vez a escolaridade. Às vezes abandono de desistência tem ali alguma confusão. Não sei se pode ser muito crítico a propósito do que se passa em relação ao abandono, à retenção e ao abandono escolar precoce de educação e formação, porque estas 3 coisas têm vindo a melhorar no país ao longo dos últimos 30 anos de uma forma bastante grande. Quando nós neste momento pensamos na educação, pensamos nos problemas das reivindicações dos professores, nas faltas dos professores, temos uma certa tendência para irmos para as questões muito centradas nos professores, mas é verdade que o cerne da educação são os alunos, e quando nós olhamos para aquilo que é o desempenho do sistema educativo, medido por estas variáveis e também por outras, como por exemplo os resultados de Portugal em diversos estudos internacionais, dos quais o mais famoso é o PISA, Program for International Student Assessment, mostram de facto que uma evolução muito positiva ao longo dos últimos 30 anos que tem atravessado governos, daquilo que são os indicadores de escolaridade dos estudantes portugueses. Isso já tem algum reflexo na escolarização da população em geral, portanto, que evidentemente que os estudantes vão saindo do sistema à medida que vão progredindo na idade e no sistema e vão ingressando a população ativa. Na população ativa também há algumas pessoas que vão abandonando porque se vão reformando, um ou outro vai morrendo, e portanto a população ativa portuguesa também está a melhorar, mas a melhoria é sobretudo nos mais jovens, não é? Vê-se que há um salto muito grande geracional em termos daquilo que é a escolaridade dos portugueses,
E eu acho que o principal balanço que se tem que fazer sobre o sistema educativo em Portugal é que ele tem permitido melhorar bastante os níveis de escolaridade daqueles que lá estão, e isso vê-se quer nos indicadores nacionais, quer nas comparações internacionais. Sim, na década de 90 o abandono escolar estava muito associado ao trabalho infantil, parte da sociedade portuguesa valorizava mais o trabalho do que a escola, entretanto tivemos a escolaridade obrigatória até o 12º ano, houve uma modernização do país que valorizou a escola, mas de facto o abandono escolar precoce sempre existiu em proporções que merecem alguma preocupação ou é algo completamente residual? Portanto, quando nós estamos a falar especificamente do abandono escolar precoce, estamos a falar de um indicador que foi criado pela União Europeia depois da Cimeira de Lisboa, no ano 2000, e que procura medir os indivíduos que saem do sistema escolar entre os 18 e os 24 anos sem completar pelo menos o 12º ano. Portanto, qual é a percentagem de jovens entre os 18 e os 24 anos que abandonou a escola sem ter o 12º ano? É isto que é o abandono escolar precoce de educação e formação, vulgo abandono escolar precoce. E depois isto foi calculado para trás. E o que nós podemos ver é que nos anos 90 este abandono escolar precoce era muito elevado em Portugal, sensivelmente metade da população, e com amplas variações regionais. Depois ele foi diminuindo ao longo dos anos e chegou a um ponto hoje que está abaixo da média europeia e abaixo daquilo que são as metas da União Europeia para 2030. Portanto, houve uma progressão enorme naquilo que são os valores nacionais. E nesse sentido, ele não é exatamente residual, ronda os 8, 9%, portanto ainda é um valor relativamente grande, mas ao mesmo tempo já não tem nada a ver com aquele valor que era o de há 30 anos atrás, quando se apresentaram os primeiros dados sobre este assunto. E ele é homogéneo ou há discrepâncias evidentes entre norte e sul continental e continente e ilhas? Há diversas divergências, desde logo territoriais, como nós estamos aqui a referir, mas também outras como as de género e também diferenças que estão associadas à classe social. Relativamente às territoriais, há as diferenças, nós temos dados por regiões NUTS 2, isto é, 5 regiões no continente, até há pouco tempo, não é? Norte, Centro, Lisboa, a área metropolitana de Lisboa, Alentejo e Algarve, e 2 autónomas, Açores e Madeira. E o que nós podemos observar, de facto, é que o Alentejo e o Algarve têm valores mais elevados no contexto do continente. O Norte começa com uns valores muitíssimo elevados no início dos anos 90, mas é a região que mais progride no país e tem, neste momento, valores que são muito, muito idênticos à melhor região, que é a a área metropolitana de Lisboa. Por sua vez, as regiões autónomas têm valores mais elevados que o continente, se bem que há uma grande diferença entre os Açores e a Madeira. Infelizmente, os Açores destacam-se por ser a região onde o problema mais persiste. 1 em cada 4 jovens açorianos está em situação de abandono escolar precoce de educação e formação entre os 18 e os 24 anos, e o valor dos Açores, para o último ano que eu analisei, que foi 2022, era o segundo valor mais elevado da União Europeia, logo a seguir de todas as regiões da União Europeia, e são 300 e tal, logo a seguir à Guiana Francesa, que fica na América do Sul. E, portanto, é uma situação muito complicada aquela dos Açores, para mais no caso específico dos Açores. A partir de 2015, sensivelmente, o valor entra em plataforma, em plafond, se quiserem, e não tem vindo a registrar diminuições significativas, ao contrário do que se passa para o conjunto do território nacional e para as outras regiões, que têm vindo sempre a reduzir, embora com algumas subidas em anos recentes. Fernando, e o que é que justifica isso, para além da insularidade e de todas essas questões relacionadas com a distância face ao centro do poder e de decisão administrativa? Há uma resposta factual e uma resposta hipotética. A resposta factual é: ninguém sabe. Absolutamente ninguém sabe. Não sabem o governo regional, não sabem os cientistas, não sabem os sindicatos, não sabem os parceiros sociais, ninguém sabe. A resposta hipotética é: eu estou com uma colega precisamente a tentar perceber o que é que se passa com os Açores, e é um conjunto de hipóteses complexo que passam, por exemplo, e é só um exemplo,
com o facto de, em regra, o que a literatura mostra é que este abandono escolar precoce é mais resistente a desaparecer nas categorias sociais mais baixas, portanto, nas frações de classe mais despossuídas, nas frações das classes populares mais despossuídas. Ora, os Açores caracterizam-se por terem um nível de pobreza muito acima da média nacional e, portanto, isso joga bem uma coisa com a outra. Isto é uma das hipóteses, não é, de ser esta resistência. Portanto, há necessariamente uma relação causal entre pobreza, exclusão e abandono escolar, não é? Há uma relação íntima que eu não chamaria causal por uma questão de prudência científica, mas que é uma relação íntima, é. Agora, o que é que causa o quê é mais complicado. E quando analisamos género, há diferenças entre norte e sul continental e entre continente e ilhas também? Aqui as diferenças de género são diferenças que perpassam os diferentes territórios, são persistentes ao longo dos diferentes territórios. Portanto, o que nós podemos encontrar, isto não é apenas para a situação do abandono escolar precoce de educação e formação, é para todas as variáveis escolares, é que as raparigas, em regra, têm melhores resultados escolares que os rapazes. E isto não é uma questão especificamente portuguesa, isto é verdade para quase todos os países da União Europeia. É muito raro um país em que isto não se verifique. E essa diferença, aliás, mostram os estudos que esmiuçam mais isto, é tanto maior quanto mais baixa a classe social das pessoas, ou seja, é nas classes populares que a diferença entre rapazes e raparigas é maior, e nas classes mais altas essa diferença é mais pequena até ao ponto de ser quase invisível. E depois, claro, há um ponto médio que mostra que há diferenças entre rapazes e raparigas, mas isso também é influenciado pela classe social. De que forma é que o aumento da imigração também pode ajudar a explicar estas oscilações ou não do abandono escolar precoce? A imigração tem aqui algum fator de influência nestes dados? O que nós verificamos é que nos últimos anos assistimos a um ligeiro aumento que contraria a tendência geral destes últimos 30 anos de uma descida que é quase contínua, não é? É quase contínua. E o que é que justifica essa subida temporária? Bom, o Ministério da Educação alega que é o efeito dos anos Covid, em que houve menos tentação para os jovens saírem precocemente da escola porque não havia propriamente locais para irem trabalhar, por exemplo. Mas é preciso acrescentar essas explicações do Ministério da Educação o aumento da imigração. Sendo que a relação dos imigrantes com a escola não é uniforme. Há comunidades imigrantes que têm desempenhos escolares acima da média dos nacionais, isso está estudado para contextos como a França ou os Estados Unidos, mas há outros que têm níveis de desempenho escolar muito abaixo daquilo que é a média dos nacionais, não é? E, portanto, uma tendência para termos nas escolas muita população, muitos jovens imigrantes ou filhos de imigrantes, a probabilidade destes jovens terem resultados escolares abaixo da média e eventualmente abandonarem precocemente é maior que para aqueles que são ou naturais ou filhos de naturais. O domínio da língua ou uma melhor adaptação à sociedade em si, ao modelo social, ou até a aprendizagem ajuda a destrenzar o sucesso ou insucesso. Tudo isso, mas há uma outra coisa muito relevante que é preciso ter atenção, que é a adaptação às regras da escola. E há imigrantes que vêm em contextos nacionais em que a conformidade com as regras escolares e com o jogo escolar é maior, não é? E, portanto, mesmo que eles não dominem a língua, vão dominá-la rapidamente porque estão adaptados àquele tipo de regras. Enquanto que outros que vêm de contextos onde não existem essas regras ou essas regras não funcionam exatamente da mesma maneira, têm mais dificuldade em adaptar-se à própria cultura organizacional das escolas, da escola aqui com E grande, não é? Temos de facto, mas isto é uma hipótese, nós estamos a falar de hipótese que ajuda a explicar isto. Agora, uma das coisas que é dito lá no relatório do Tribunal de Contas e que é relevante e é pertinente é que nós temos poucos dados sobre estes fatores que nós estamos aqui a falar: abandono escolar precoce, retenção, desistência. Por exemplo, sobre o abandono escolar precoce de educação e formação, os dados vêm do inquérito ao emprego,
e em alguns anos há algumas regiões que não têm dados. E, portanto, o Tribunal de Contas aponta para esta falta de informação, e eu acho que nesse aspecto parece-me que é relevante. Nós precisaríamos, de facto, destes dados mais miuçados para conseguirmos combater este fenómeno, sabendo o que é que estamos a combater, não é? Penso que o Fernando não deixará de tentar reunir esses dados no futuro mais próximo para nos ajudar a pensar melhor sobre as razões que levam ao abandono escolar precoce. Muito obrigado pela conversa, Fernando. Obrigado por ter estado no P24. Obrigado, é um prazer. Hello, girls. Hello, Beyoncé. Hello, fellas. E agora algo diferente, um disco. Pode uma cantora negra, Beyoncé em concreto, cantar country, música texana por excelência? Pode, claro. Cowboy Carter é um disco que explora as suas raízes em Houston e reivindica as origens negras da música country. Beyoncé rejeita e bem que a limitem a um único género. O álbum está em produção há anos e inclui vários temas já com sucesso e contém parcerias com outros artistas como Miley Cyrus, Dolly Parton ou Post Malone. Com este disco, Beyoncé tornou-se a primeira mulher negra a alcançar o primeiro lugar nos Estados Unidos com uma canção country e, apesar disso, apesar deste sucesso, uma estação de rádio do Oklahoma recusou-se a tocar a canção e a questionar a sua ligação genuína ao género. A heresia fica bem a Beyoncé e, respondendo à pergunta, sim, uma cantora negra pode cantar country. O P24 é um podcast do Público com música original de Ana Marcos Maia. A sonoplastia deste episódio é de Inês Rocha.